gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou seguir a série sobre redação que a gente está fazendo, falando agora sobre desenvolvimento. Então eu vou te falar sobre algumas coisas que são essenciais que tu tenha durante o teu desenvolvimento da redação do Enem e vou ler a minha redação do ano de 2023 como exemplo. Então vamos pro vídeo! Era mentira, tem uma coisa que eu quero dizer antes de passar pro conteúdo do vídeo, que eu queria pedir desculpas. Eu acho que a iluminação tá muito ruim, porque, eu não sei, tá chovendo e tá com aquela fumaça das queimadas, sabe? Então, assim, tá complicado. Mas eu falei, eu não vou esperar mais um dia, porque amanhã vai ter igual. Então, de qualquer forma, não vai fazer diferença. Resolvi gravar hoje. Espero que não esteja atrapalhando muito vocês. Agora sim, falando sobre o desenvolvimento da redação do Enem. O desenvolvimento vai ser o local, o espaço que tu tem na redação para desenvolver os teus argumentos. Então, tu vai apresentar 2 argumentos em 2 parágrafos diferentes de desenvolvimento. Geralmente, eles vão ficar com 8, 9 linhas, mais ou menos, cada um desses parágrafos. Então, na primeira linha de cada parágrafo de desenvolvimento, tu vai apresentar o teu argumento e depois tu vai detalhar. Vou ler aqui para mostrar um pouquinho como eu fiz isso. Isso foi no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento da redação de 2023, que foi aquela que o tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. De início, é necessário reconhecer a cultura machista presente na sociedade brasileira como um desafio para enfrentar esse cenário. Ótimo, coloquei ali já na primeira linha de forma bastante clara qual que vai ser o argumento que eu vou desenvolver durante esse parágrafo. É isso. Agora, durante as próximas linhas, eu vou estar detalhando. E tem várias formas diferentes de tu desenvolver um argumento dentro do teu texto. Tu pode utilizar uma obra, como um filme, um livro, uma série. Eu vou precisar mostrar nas minhas anotações. Aqui, não sei se dá pra ver. Aqui, eu escrevi filme / livro / filme. Eu acho que eu tô meio dormindo ainda. Enfim, tu pode usar um filme, livro ou série. Ou até, por exemplo, uma obra de arte. Então, tem pinturas, tem intervenções super famosas, aquelas da Abramovich, que tu poderia usar, dependendo do tema. Outra forma de fazer isso é falando sobre um período histórico. Se não me engano, foi isso que eu fiz. Depois eu vou ler o resto do desenvolvimento para vocês. Se não me engano, foi isso que eu fiz nesse texto aqui. Em um dos parágrafos eu utilizei um livro e no outro foi um período histórico. Isso faz bastante sentido, porque às vezes a gente quer explicar sobre um problema que é de hoje em dia e falar sobre um período histórico vai explicar como esse problema surgiu lá no passado. Então, falar, por exemplo, sobre Revolução Industrial e um tema que aborde problemas do mundo do trabalho. Aqui eu falei sobre pré-história, onde se formou a concepção de que a mulher deveria ficar tomando conta dos filhos enquanto o homem ia para fora de casa, trabalhar, conseguir comida, alimentação. Então, falei da pré-história, onde se surgiu essa concepção que se desenvolveu nisso que hoje se diz da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher, porque seria algo natural a ela. Enfim, são opções que tu tem durante o teu texto. Outra coisa que tu pode utilizar é um conceito histórico, geográfico, sociológico, filosófico, como achar melhor. A gente poderia falar sobre o conceito de obsolescência programada em um texto que a gente está falando sobre acúmulo de lixo gerado pelo nosso sistema capitalista de hiperconsumo, de consumismo extremo pelas pessoas. E aí tu escreve dessa maneira mesmo. Tu escreve, o conceito, não sei o que, sociológico, geográfico, histórico que tu for abordar, trata sobre, e aí tu detalha o conceito e depois relaciona ele com o tema da redação. Depois, a gente ainda pode falar sobre um pensador, filósofo, sociólogo, e uma coisa importante é que muita gente faz confusão nessa hora, porque tu não precisa colocar exatamente o que a pessoa disse entre aspas.
Não tem necessidade disso. Ninguém lembra de cabeça frases dos filósofos, sociólogos, a menos que seja uma frase muito batida. Ninguém vai saber isso de cabeça, então não tem problema tu fazer isso de outra maneira. Tu vai fazer isso sem colocar aspas, explicando, segundo o pensamento de fulano de tal, e aí tu explica. Não tem necessidade e não faz diferença na tua pontuação se tu só explicar o pensamento ou se tu colocar entre aspas, desde que tu explique de maneira correta. A última opção que eu vou te dar de como desenvolver um argumento é através de dados. E muita gente tem um pé atrás com isso, igual tem um pé atrás com pensadores. Só falar como é que eu vou saber dados específicos do tema da redação, é impossível saber isso. Então, vou te dar duas opções. Tu pode utilizar dados da proposta, não vai ter desconto desde que tu não coloque a proposta inteira lá, desde que seja um pedaço razoável. Tu pode utilizar. É só importante pontuar que isso não vai te trazer pontos por um repertório externo. Então, é importante que tu já tenha utilizado, ou que tu vá utilizar, um repertório externo em outro momento da redação. Outra opção que eu ia falar é que tem alguns dados que eles são muito gerais, assim. Eu não gosto da palavra coringa. O pessoal usa muito nesse discurso de redação a palavra coringa. Eu não gosto, mas é mais ou menos como se fosse esse conceito. Tem alguns dados que eles são bem gerais e que eles podem ser utilizados em várias propostas diferentes. Por exemplo, essa redação que eu falei que era sobre invisibilidade do trabalho e cuidado da mulher. Eu usei o dado que eu usei em muitas redações, que o Brasil já foi considerado pela ONU o 8º país mais desigual do mundo. O dado não fala sobre mulher, não fala sobre invisibilidade, não fala sobre trabalho de cuidado, não fala sobre nenhuma das palavras do tema. E ainda assim, se tu forçar um pouquinho a cabeça, tu consegue pensar em alguma relação de sentido, em alguma conexão para fazer e utilizar um dado sem precisar ficar tentando dar uma de doido e decorando milhares de dados sobre milhares de temas ou inventando o dado da tua cabeça na hora e correndo o risco de dar algum problema. Se tu não sabe como desenvolver um argumento, já me acontecia, eu costumava escrever tipo a primeira frase e eu não sabia muito bem o que escrever depois. Então, eu te recomendo escrever a primeira frase, que é onde tu vai dizer qual é o teu argumento, e começar a se fazer perguntas. Por exemplo, aqui. De início, é necessário reconhecer a cultura machista presente na sociedade brasileira como um desafio para enfrentar esse cenário. Então, tu lê isso e começa a se fazer perguntas, como se tu estivesse lendo o texto depois dele ser escrito. Então, se pergunta como a cultura machista na sociedade brasileira é um desafio para enfrentar esse cenário. Como essa cultura machista surgiu, de onde ela veio, me dá um exemplo de como ela prejudica esse cenário. E aí tu escreve com base nisso. Vou ler para vocês esse parágrafo da redação. Isso ocorre porque, na visão atrasada da maioria dos indivíduos, cuidar é a função natural das mulheres. Por isso, é normal que esse trabalho seja desempenhado por elas. Esse raciocínio, no entanto, vem da chamada pré-história, quando o gênero feminino era responsável pela família. No Brasil odierno, as mulheres devem ter o direito de dividir essas atribuições com homens para evitar uma sobrecarga mental e física. Nesse contexto, o livro Malibu Renasce pode servir como exemplo da problemática, pois a personagem Nina é quem sempre cuida dos irmãos e dos afazeres domésticos, por causa da ausência constante de sua mãe. Devido ao pensamento retrógrado de sua comunidade, a situação é normalizada e segue até sua vida adulta, trazendo consequências como exaustão e estresse. Sendo assim, faz-se urgente modernizar a mentalidade da população. Então, tu percebe, o meu desenvolvimento, ele te conta uma história. Primeiro ele diz, a cultura machista é um desafio para o enfrentamento desse problema. Aí ele te diz como ela é, de onde ela vem essa cultura machista no Brasil, por que ela é um desafio para o enfrentamento desse problema, que eu falo que as mulheres acabam com uma sobrecarga e que pela cultura machista isso é normalizado, é pensar, não, tá certo, isso é função de mulher mesmo. Aí eu te dou um exemplo com o livro Malibu Renasce e ainda dentro do exemplo eu trago as consequências dessa situação, que é uma coisa super importante também. Próximo parágrafo de desenvolvimento. Ademais, a predominância desse problema em grupos marginalizados constitui um desafio para o seu enfrentamento, já que esses grupos são aqueles que sofrem preconceitos por sua cor, etnia, religião, sexualidade ou outro fator. Desse modo, a sociedade tende a ignorar suas questões e necessidades,
por não entendê-los como iguais. Logo, mulheres que já são invisíveis para a população têm seu trabalho de cuidado ainda mais desvalorizado. Não obstante, esse triste cenário contribui para a crise da desigualdade pela qual o Brasil passa, visto que já foi considerado pela Organização das Nações Unidas o 8º país mais desigual do mundo. É por isso necessária uma ação governamental para a proteção desses indivíduos e promoção da equidade. Então trouxe exatamente esse dado que eu falei para vocês, porque na proposta falava isso sobre grupos marginalizados. E eu estava sem criatividade para saber o meu outro desenvolvimento, resolvi trazer isso que já estava na proposta. Como isso afeta grupos marginalizados de forma ainda pior. Então eu falei, a sociedade não se importa muito com esses grupos marginalizados, com seus problemas, questões, necessidades, porque não os vê como igual. E aí trouxe esse dado, que a crise de desigualdade que o Brasil passa. Isso fez todo sentido, eu fiz uma volta para isso fazer todo sentido com o tema, porque eu estava falando justamente sobre como o trabalho de cuidado realizado por algumas mulheres, ele é ainda mais invisível se elas fazem parte desses grupos marginalizados. Dessa forma, isso contribui para a crise de desigualdade pela qual o Brasil passa. Outras últimas observações que eu tinha para fazer para vocês nesse vídeo é utilizar conectivos para deixar claras as relações de sentido. O Enem valoriza muito isso. Uma dica que eu dou é quando tu está escrevendo o rascunho da redação, toda vez que tu escrever um conectivo, circula ele, para tu ir cuidando e não repetir a menos que seja realmente necessário. Assim tu mostra uma diversidade de conectivos dentro do teu vocabulário, que com certeza vai ser valorizado. Outra coisa é lembrar que eu tô fazendo esses vídeos separados, introdução, desenvolvimento, conclusão, porque senão ia ficar um vídeo de 1 hora que ninguém ia querer assistir. Então eu tô fazendo separado. Mas o texto, ele é uma coisa só. Entende o que eu tô falando? Não escreve como se fossem coisas sozinhas. A gente tem conexões entre o texto que estão em 2 lugares principais. Lá na introdução, na minha tá escrito assim: assim, essa atividade permanece sendo mal remunerada e desvalorizada devido aos grandes desafios para o enfrentamento da problemática. 2 pontos. A cultura machista no Brasil e a preponderância dessa situação em grupos marginalizados. Exatamente os temas dos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Tu tem que fazer isso para dar para o corretor justamente essa impressão de que tu pensou no teu texto como um todo. E, por fim, o texto vai estar conectado no final de cada parágrafo de desenvolvimento, eu dou aquela pista para a conclusão. Em um parágrafo de desenvolvimento eu escrevi: sendo assim, fácil e urgente modernizar a mentalidade da população. E no outro eu escrevi: é por isso necessária uma ação governamental para a proteção desses indivíduos e promoção da equidade. Essas 2 frases no final de cada desenvolvimento estão apontando lá para a conclusão, que aí eu vou falar no vídeo sobre conclusão, mas tu vai ver que eu vou tratar exatamente sobre essas coisas. Enfim, gente, o vídeo de hoje era isso. Se tu não viu o vídeo sobre introdução, eu vou deixar o card dele aqui, assim que possível eu posto de conclusão. Queria agradecer a quem ficou até o final do vídeo, porque esse foi um vídeo sofrido, eu parei ele o tempo inteiro, eu não tava conseguindo falar direito, não sei porquê. A iluminação tá horrível, deixa eu mostrar o céu pra vocês, peraí. Dá pra ver? Tá tipo laranja, eu não sei o que é isso. A iluminação tá horrível, tinha barulho de chuva o vídeo inteiro, eu espero que não tenha ficado muito ruim. Então, obrigada de verdade a quem ficou até o final. Já se inscrevam no canal também, que é sobre isso que eu falo por aqui, sobre redação do Enem, sobre Enem no geral, minha rotina no curso de medicina. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau! Outra coisa que a gente pode utilizar é um... Ai, meu Deus do céu, hoje tá difícil.